meio um jabá, meio uma explicação técnica, tá? Então ele vai falar um pouquinho de semântica, um pouquinho de como fazer semântica, como que foi a conceituação hoje e como que muita empresa está fazendo hoje, tá? Que não é muito bem como foi desenhado pelas padrões WTC e etc. W3C, tá? WTC foi o prédio que explodiu lá. Então, nós somos uma startup, tá? Então, sabe como é no Brasil, né? É muito difícil. Então, a gente está sobrevivendo. Até nossos brindes são as balinhas que estavam lá embaixo, tá? Depois a gente distribui as balinhas lá como brinde. Então, tá bom. Semântica. A semântica é o santo grau da computação. Basicamente, é uma coisa que todo mundo quer que o computador entenda, que é o significado das coisas, o significado de um texto e etc. Então, o que a gente está tentando transformar? Vida ao santo grau de um jeito mais tranquilo, tomando uma cervejinha, né, num botequinho, etc. Então, esses conceitos aqui são os conceitos bem Wikipedia, né? Então, o que é web semântica? Uma extensão da web que permite os computadores humanos trabalharem em cooperação. Muito bonito, mas o importante disso é o quê? Conseguir atribuir um significado, quer dizer, um sentido. Então, um texto, o computador vai ter um sentido aquele texto para ele, como tem um sentido para nós mesmos que estamos lendo ali, né? E a semântica também, ela tem o problema da língua, né? Então, a semântica que em inglês não é a mesma em português, por exemplo. Aí tem um outro termo também, que é ontologia, né? Tem um termo bonito e etc., mas o que a gente tem que guardar aqui que é o seguinte: ele trata de conceitualizar de forma explícita e formal os conceitos relacionados a certos domínios de interesse. Então, o que ele faz? Ele classifica coisas que têm o mesmo domínio, o mesmo interesse, né? Lembra aquelas aulas de conjunto, função, lá na faculdade? Você achou que aquilo era uma porcaria, que não ia usar para nada, né? Então, a princípio, você vai usar bastante isso. Taxonomia. Taxonomia tem todos os termos bonitos também, mas aquele item 1, ele mata a pau. É ciência de classificação. Então, é você classificar alguma coisa. E aí, no específico, é classificar, pode ser objetos, textos e etc. Aí tem eu até chamo a Keika lá no final para ajudar a gente aqui a conceitualizar a parte matemática, né? Mas basicamente o que? A ontologia é um conjunto de relações de taxonomia e taxonomitado, né? E essas relações elas estão intrínsecas até que elas se relacionando num conjunto inteiro. Tá? Depois a Keika, se você quiser aquela mulher lá de cabelo vermelho lá no final, ela é matemática, ela explica. Né? Como eu sou físico, eu não sei essas coisas, ela sabe. Então, beleza. Aí, para ser uma foto geral, o que a semântica traz aí? Então, imagine que você tem um ponto focal que é o Albert Einstein. E aí você, como o computador entende o significado, né, tem um sentido, classifica tudo que tem de texto, ele consegue fazer as relações que normalmente você faz num estudo, por exemplo. Então, eu sei que a imagem tá meio ruim, mas ele tem relacionamentos. Então, por exemplo, ele nasceu na Alemanha, ele estudou em Princeton, e etc. São vários relacionamentos de informações que ele teve. Então, essa porcaria de conceituação é chata pra caramba, né? Agora, para entender de um jeito fácil pra caramba o que a semântica produz, né? Por que é um santo grau? Você lembra da sessão da tarde? Tem aquele robozinho, Johnny Five, é muito antigo. Assim, tô vendo que tem muita gente nova, eu tô me sentindo velho já, né? Eu lembro desse cara aqui, né? Eu vou passar um videozinho que é uma paródia, né? Então não ligue muito para o que ele fala, mas vai dar mais ou menos a conceituação do o que a semântica vai trazer. Deixa eu passar aqui rapidinho. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou ver se eu consigo pegar o som aqui no microfone. Peraí. Tá escuro aí. Deixa eu ver aqui se vai dar. Olha só. Now he's living with my friend in Montana in a cabin in the woods in Cognito. Hey, the new Harry Potter book. Let's see if this little
killed George O. the Elf. George loses an ear. Gay. Harry's one breaks homo. A lot of fucking words in this book. No Hermione date rape. They had fucking kids. Sucked. Listen very carefully. Então, pessoal, eu sei que está em inglês e o som está meio ruim, mas basicamente o que ele faz? Ele pega um livro do Harry Potter e começa a ler a história toda e começa a fazer crítica, né? Fala, pô, é uma porcaria, etc. Né? Então, basicamente é isso. É o computador entender o significado como a gente entende de texto, principalmente. Tá? Então, agora vamos para a conceituação técnica, né? A sopinha de letrinhas. Deixa eu só segurar o mouse de um jeito mais fácil aqui. Então, a gente tem a sopinha de letrinhas, a gente tem algumas camadinhas aí, que são as camadinhas que o pessoal usa bastante aí, né? Vamos por partes aqui. Então, eu tenho a URI lá embaixo, que é uma maneira fácil de identificar um recurso na web. Eu tenho o Unicode, que é o conjunto de caracteres. E eu tenho o XML, um namespace e um XML, um esquema XML, para poder fazer o estabelecimento de estrutura de dados para troca de informações no computador. Se você pegar essas três camadinhas aqui, você faz uma analogia muito forte com o REST, né? Que é a troca de informações. REST, web service, né? Mas web service você vai colocar um monte de camada, não vai funcionar, vai ficar testando muito de... Enfim, mas meio resumindo ali, é troca de informações entre computadores, tá? Aí tem o RDF, que é o RDF, é a estrutura de metadados que identifica algum tipo de informação, um texto, ou um tipo, por exemplo, o Palmeiras é um clube de futebol, ou é uma árvore, etc. A parte do vocabulário da ontologia, que é onde você escreve, tem uma linguagem que chama OWL, que é onde você faz os relacionamentos, tá? Você faz o relacionamento, você faz o computador fazer por você. E aí as outras camadas são parte de lógica, tratamento de informação, prova de conceito, e aqui a parte de segurança e de confiança, para saber que se aquela informação que está vindo de um outro site, ela é confiável ou não, né? Isso é tudo, na teoria, é tudo lindo, né? Mas imagine o computador saber tudo isso, né? Por isso que é o santo grau, é uma coisa assim muito difícil. Aqui tem uma foto mais bonitinha, que ele mostra as camadas mais divididas, né? Então tem o Unicode, tem o URI, tem os namespace, XML, o esquema. Ali na parte de informação, tem criptografia, assinatura e etc. Então, aquela linguagem RDF, ela vai descrever mais ou menos alguma coisa assim, né? Esse é um exemplo da W3C, que faz a especificação dessa linguagem, ou essa metadados de RDF. Então, basicamente, lá em cima, eu sei que muita gente vai enxergar, mas ele tem ali uma tabelinha. Então, tem o título, o artista, o país, a companhia e o preço e o ano que foi lançado, sei lá, um CD. E aí, lá embaixo, ele tem um XML com algumas tags padronizadas RDF que descreve. Então, por exemplo, onde está a informação do disco, a descrição, onde está qual que é o artista, qual que é o país, qual que é a companhia. Então, o que você fez? Você fez uma descrição de todos esses campos, esses metadados, e se tiver um padrão de indústria para isso, todos os computadores que estão dentro daquele RDF vão entender os conceitos por trás, né? Agora tem um outro exemplo aqui mais bonitinho, que é o SearchMonkey, que é um projeto da Yahoo. Então, o que ele faz aqui? Aqui tem do lado a descrição mais em cima e aqui embaixo tem um RDF num formato HTML, né, da coisa. Então, basicamente, ele pega o site, ele vê qual que é o título do site, qual que é o nome do cara e etc. Então, ele faz como se fosse tags para informação, tá? Aí, como que a gente vai... Qual que são as aplicações atuais, né? As mais famosas. Tem várias aplicações e como a semântica, né, o RDF, a especificação dessas tags, ela tem que ser... problemático foi do XML, né, que a gente queria padrões de tags